Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir a nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Andras, por William Camargo. Eu sempre me considerei um homem de lógica. Desde cedo aprendi a confiar nos fatos, nas evidências concretas que o mundo me oferecia. Acreditava piamente que todo crime, por mais cruel que fosse, sempre guardava uma explicação escondida, pronta para ser desvendada com o olhar certo. Cada assassinato, cada ato de violência, por mais macabro que parecesse, tinha uma motivação racional por trás. Algo que alguém poderia entender se observasse de perto o suficiente. Mas isso foi antes do caso do colecionador, antes do último corpo. Aquela última cena me forçou a encarar algo que eu não estava preparado para aceitar. Algo que desafiava toda a lógica a qual eu me agarrava. Tudo começou de maneira quase corriqueira. Uma mulher nos seus 30 e poucos anos encontrada em um galpão abandonado. O tipo de cena que não era incomum no meu trabalho. Mas o que me chamou a atenção de imediato foi a brutalidade meticulosa com que seu corpo fora tratado. Seus olhos removidos com uma precisão cirúrgica. Pareciam ter sido arrancados por mãos que entendiam profundamente a fragilidade do corpo humano. No entanto, o resto do corpo permanecia intacto, sem sinais de luta ou violência adicional. Ao lado dela, marcado com o próprio sangue, o símbolo que passaria a me assombrar: 2 espadas cruzadas por uma serpente. Uma assinatura grotesca, um anúncio de algo maior que eu ainda não compreendia. Durante algumas noites, quando o cansaço batia, comecei a ter sonhos perturbadores. No início eram visões vagas, mas logo a imagem de uma coruja começou a aparecer de forma recorrente. Ela permanecia em silêncio, seus grandes olhos me fitando como se soubesse algo que eu não sabia. Havia uma sabedoria cruel em seu olhar, algo que fazia meu peito apertar. E eu acordava com o coração disparado, como se estivesse na beira de um precipício. Naquela época, achei que estávamos lidando com mais um assassino ritualístico. Um desses loucos obcecados por símbolos, ocultismo barato e fantasias de poder. Cada vez que eu olhava para aquela serpente entre as espadas, minha mente racional tentava reduzir tudo a uma explicação simples. Um maníaco em busca de atenção. Alguém que queria impressionar com a teatralidade. Mas à medida que os corpos se acumulavam, essa teoria começou a desmoronar. Havia um padrão macabro, uma lógica fria que eu não queria reconhecer. Cada vítima era tratada com uma precisão arrepiante. Algo era arrancado de cada uma. Olhos para ver, a língua para falar, as mãos para agir. E sempre o símbolo estava lá, como um lembrete sádico de que estávamos lidando com algo além do comum. Quando encontramos a 4ª vítima, um padre, o horror assumiu outra forma. Ele estava sem suas mãos, e dessa vez a mensagem era clara e cruel. Quem não tem mãos não pode deter a espada. Aquelas palavras, escritas com o próprio sangue do padre, deixaram claro que estávamos lidando com algo que ultrapassava o simples sadismo. Meus colegas começaram a sussurrar sobre demônios, sobre entidades da Goétia, sobre coisas que eu sempre considerei histórias para assustar crianças. Um especialista em ocultismo foi chamado para o caso, e ele foi rápido em apontar o símbolo como pertencente a Andras, um duque infernal. Eu ri.
Para mim era óbvio que o colecionador não passava de um maníaco inteligente, alguém que se divertia com a nossa falta de entendimento. A ideia de que estávamos lidando com forças sobrenaturais parecia absurda. No entanto, por mais que eu quisesse me manter cético, algo dentro de mim começou a vacilar. Com o tempo, aquele sonho da coruja deixou de ser apenas um pássaro. O sonho se transformou em algo pior. Agora eu vi um homem de pé diante de mim. Seu corpo envolto por sombras, mas sua cabeça era de uma coruja grotesca, uma figura que mesclava o familiar e o inumano de uma forma inquietante. Seus olhos, os mesmos da coruja dos sonhos anteriores, perfuravam a escuridão, e eu acordava em pânico, incapaz de afastar a sensação de que algo estava muito errado. Isso é apenas teatro, repetia para mim mesmo com frequência, tentando sufocar a dúvida crescente que instalava na minha mente. É só mais um psicopata, um ator talentoso, brincando com as nossas mentes. Mas com cada nova cena, com cada nova vítima, o teatro começava a parecer cada vez mais real. Era como se o próprio ato de negar aquilo que eu via estivesse me levando a um abismo de incertezas. A cada novo corpo, senti o peso de algo mais sinistro me cercando. Algo que eu não queria, ou não podia admitir. E então, o colecionador foi encontrado. Meses de uma caçada implacável nos levaram a uma cabana isolada, no meio de um campo desolado. O tipo de lugar que normalmente passaria desapercebido, mas que naquela noite carregava uma aura pesada e sufocante. Ao entrarmos, o encontramos deitado na cama como se estivesse esperando por nós. Estava morto. Seus olhos abertos fitavam o teto com uma serenidade perturbadora. Mas o que me congelou foi o vazio em seu peito. Seu coração havia sido removido com a mesma precisão cirúrgica que ele aplicava em suas vítimas. E ao lado dele, claro, o símbolo de Andras, desenhado com o próprio sangue. Era como se o próprio colecionador tivesse se tornado parte de seu ritual macabro. Nada fazia sentido. Não havia sinais de luta, não havia indícios de que outra pessoa estivesse na cabana. Era como se ele estivesse completamente sozinho. E a pergunta que me atormentava era insuportável. Como alguém remove o próprio coração e ainda consegue deixar uma assinatura ritualística ao lado do corpo? Nem os legistas mais experientes conseguiram fornecer uma resposta. A hipótese de suicídio foi rapidamente descartada pela própria impossibilidade do ato. Tudo parecia escapar à lógica, deixando apenas um mistério sufocante para trás. O especialista em ocultismo não hesitou e disse: ele fez sua última oferenda, com a certeza que me enervava. Ofereceu seu próprio coração a Andras em troca de algo que só ele sabia. As palavras eram ridículas, absurdas, e mesmo assim ecoavam na minha mente. Eu não acreditava, nunca acreditei em nada daquilo, mas a pergunta persistia inabalável: como ele conseguiu? Como alguém pode remover o próprio coração e ainda cumprir com um ritual que parecia transcender tudo que a ciência pode explicar? Passei noites intermináveis revisando os detalhes do caso. Cada fotografia, cada relatório, cada mínimo indício. Tudo foi vasculhado, por mim e por vários outros especialistas inúmeras vezes, em busca de algo que pudesse deixar passar. Minha mente se recusava a aceitar um impossível, e ainda assim, nada fazia sentido. Cheguei a sugerir que alguém o havia matado e desaparecido sem deixar rastro, mas não havia qualquer sinal de outra pessoa no local. Era como se a própria lógica tivesse sido violada. Mesmo agora, tantos anos depois, essa lembrança me atormenta. Aquela cabana, aquele corpo sem coração, aquele símbolo marcado em sangue.
Às vezes, quando o silêncio da noite se torna insuportável, vejo de novo o colecionador, seu rosto sereno, seu peito vazio. E por um breve momento, permito-me fazer a pergunta que me persegue desde aquele dia. Por que diabos eu sonhei com a figura de Andras sem nunca tê-la visto?